Oi, gente, tudo bem? A gente vai estar dando início à apresentação do nosso trabalho que leva ao tema Cuidado, Proteção e Conservação dos Animais Marinhos contra Maus Tratos. Antes de a gente estar começando o nosso trabalho, a gente vai estar nos apresentando. Eu sou a Gabriela e ela é a Clara. Bom, para começar, a gente precisa estar entendendo a questão da importância dos animais marinhos. Os animais marinhos são vulneráveis a diversos tipos de maus-tratos, que podem incluir poluição de oceano, pesca predatória, captura para o comércio ilegal de animais exóticos e até mesmo a destruição de seus habitats naturais. É importante promover a conscientização sobre a importância da preservação dos ecossistemas marinhos e tomar medidas para proteger essas espécies, como o apoio de organizações de conservação, prática de pescas sustentáveis, a redução do uso de plásticos descartáveis. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre a biodiversidade marinha. Ela se refere a uma grande variedade de vida encontrada nos ecossistemas marinhos, incluindo oceanos, mares e áreas costeiras. Ela abrange desde organismos microscópicos, como os plânctons, ou até grandes mamíferos, como as baleias. A biodiversidade marinha é crucial para a estabilidade dos ecossistemas. Tem importância comercial, cultural, ecológica, regula o clima e está ameaçada por atividades humanas, como a pesca excessiva, destruição de habitats, poluição e mudanças climáticas. A conservação da marinha é fundamental para garantir a saúde de ecossistemas marinhos e o bem-estar da comunidade humana. Bom, gente, eu vou falar sobre todo o cuidado com os animais marinhos, como que funciona todo esse manejo minucioso e esse tratamento, quando necessário, desses animais. Eu quero ressaltar, gente, que a captura de animais selvagens em seu habitat natural geralmente é visando a pesquisa e o manejo, nada além disso. Sendo que os eventos de captura eles devem ser cuidadosamente planejados para que possamos prever todo tipo de complicações, visando sempre a saúde do animal. Assim, quando o médico veterinário cuida de animais marinhos feridos, ele geralmente segue um processo extenso e minucioso, que com isso temos a primeira avaliação, a chamada anamnese, que é o primeiro contato com o animal. Se examina para determinar a extensão e o grau dessas lesões, para avaliar a sua condição geral. Logo depois, temos a estabilização, que quando necessário, o veterinário administra tratamentos para estabilizar o animal, curativos para ferimentos, oxigênio para suplementar ou medicamentos para dor. Logo após, temos os tratamentos das lesões. Aí sim, é um tratamento específico para o dano àquele animal. Geralmente são suturas para as feridas, curativos especiais para queimaduras e administração de medicamentos anti-inflamatórios e também para infecções. Lembrando que, na maioria das vezes, a administração de medicamentos, ela é feita pela contenção química desses animais. Então, é utilizado alguns tipos de sedativos, tá? Logo depois, temos a reabilitação. Ela desenvolve um plano extenso para poder fazer com que aquele animal volte à sua vida normal, sem nenhum dano causado por ele, né? Então, tem toda a parte de terapia física, exercício de natação, alimentação controlada e um monitoramento contínuo da saúde. E depois, a gente vai falar exatamente sobre esse monitoramento contínuo, que aí é um acompanhamento profundo da recuperação desse animal. Geralmente, coloca-se microchips, fazem a microchipagem desse animal para que ele consiga viver no seu habitat e, ao mesmo tempo, ele ser monitorado a condição de saúde dele, para que, se quando for necessário, possa resgatar esses animais novamente para tratar deles. O último passo é a liberdade ou a reintegração.
Quando o animal estiver completamente recuperado, o veterinário pode trabalhar com organizações de conservação para devolvê-lo ao seu habitat natural, ou até mesmo encaminhá-lo para um centro de reabilitação de vida selvagem, para ter cuidados adicionais antes dessa reintegração. Todos esses cuidados que eu citei, eles visam garantir que os animais marinhos feridos recebam o tratamento necessário para recuperar a saúde e serem reintegrados ao ambiente natural sempre que possível. Muito se fala da importância da preservação marinha, mas pouco se diz o real motivo para que devemos conservar esse ecossistema. A conservação marinha é crucial por vários motivos. Os oceanos eles desempenham um papel fundamental na regulação do clima global, na absorção de dióxido de carbono, fornecimento de alimentos e recursos para milhões de pessoas em todo o mundo. Além disso, esses ecossistemas eles são incrivelmente diversos e abrigam uma variedade de espécies que desempenham papéis muito importantes na nossa cadeia alimentar e na saúde dos nossos oceanos. Então, gente, proteger esses ecossistemas é essencial para garantir a sustentabilidade dos recursos marinhos e para manter a saúde do planeta como um todo, não só dos animais, mas a nossa saúde também. Então, reduzir o consumo de lixo, reduzir o consumo de materiais que tenham substâncias que façam mal ao meio ambiente, que façam mal aos oceanos, é uma maneira, sim, de contribuir para a conservação marinha. Ser contra a pesca ilegal e a captura de animais marinhos para entretenimento ou produção é, sim, uma maneira de lutar para a preservação desse ecossistema tão importante. Agora a gente vai comentar um pouco sobre o que pode gerar a morte desses animais, principalmente por ações humanas, tá? A captura acidental. Em algumas práticas de pescas, animais marinhos são capturados acidentalmente e descartados, muitas vezes já mortos ou gravemente feridos. Isso pode incluir espécies como o golfinho, as tartarugas marinhas ou as aves marinhas. A poluição também é um dos pontos. A poluição em oceanos por resíduos plásticos, produtos químicos ou outros detritos podem causar danos graves aos animais. Eles podem acabar ingerindo os plásticos ou ficando enradados em detritos, resultando em lesões fatais ou a morte por asfixia ou intoxicação. Maus tratos direto. Infelizmente, existem casos de maus tratos intencionais a animais marinhos, seja por atividades recreativas, como a perturbação de focas em praias, ou por atos de crueldade, como agressão física a golfinhos e a tartarugas. Turismo não regulamentado. Em áreas turísticas sem regulamentação adequada, como locais de mergulho e interação com a vida marinha, animais podem ser perturbados, alimentados de forma inadequada e molestados por visitantes, resultando em estresse, ferimento ou até a morte. Exploração por entretenimento. Em algumas partes do mundo, animais marinhos são explorados para entretenimento humano, geralmente em parques aquáticos, shows e atrações turísticas. Existem as condições inadequadas de cativeiros que podem levar ao estresse, a doenças e até a morte prematura de vários animais. Existem diversos exemplos de parques aquáticos, que já foram noticiários, que mortes de baleias, de vários outros animais. Impactos de navios e embarcações. Colisões com navios e embarcações podem resultar em ferimentos graves ou a morte de animais, especificamente espécies como as baleias e as tartarugas, que frequentemente cruzam rotas de navegação. É crucial promover a conscientização sobre esses problemas, implementar medidas de proteção e regulamentação para prevenir maus tratos e garantir o bem-estar desses animais. Isso inclui a doação de práticas de pesca sustentáveis, campanhas educativas sobre o impacto da poluição marinha e estabelecimento de regulamentação rigorosas para o turismo e a interação com a vida selvagem marinha. Bom, gente, a gente trouxe para vocês um exemplo, que é um exemplo clássico, um exemplo claro de maus tratos em animais, que é o caso do SeaWorld.
O SeaWorld vem há anos sendo denunciado por causa dos abusos que vem acontecendo nos animais, principalmente em animais como golfinhos e as baleias, e as condições que eles são confinados. Aqui temos algumas notícias de denúncias do que aconteceu sobre o parque. Para quem não sabe o que é o SeaWorld, ele é uma cadeia de parques aquáticos temáticos que tem, acho que deve ter umas 6 unidades espalhadas pelos Estados Unidos, que tem sido objeto de críticas e controvérsias em relação aos maus tratos em animais marinhos. Algumas dessas preocupações levantadas incluem condições de cativeiros. Há uma grande preocupação sobre o espaço confinado em que os animais são mantidos nos parques aquáticos. Espécies como as baleias orcas e golfinhos podem ter áreas de habitat significativamente menores do que em seus habitats naturais, como se elas, por exemplo, vivessem na natureza. Bem-estar animal. Confinamento em tanques pequenos podem levar ao estresse, comportamento anormal e a problemas de saúde nos animais. O cativeiro pode interferir em comportamentos naturais, como nadar longas distâncias e até mesmo caçar, afetando negativamente o seu bem-estar. Treinamento e entretenimento. O SeaWorld tem sido criticado por usar métodos de treinamentos que envolvem recompensas alimentares e técnicas de condicionamentos para realizar shows e interações com animais marinhos. Essas práticas podem ser estressantes e consentivas para os animais. Captura e importação de animais selvagens. O parque foi criticado no passado por capturar animais selvagens de seus habitats naturais para abastecer os seus parques. Isso levanta preocupações sobre o impacto nas populações selvagens e o bem-estar dos animais capturados. Quando o parque estava no seu início, ele não pegava animais de cativeiro, tá, gente? Eles pegavam animais da natureza mesmo. É basicamente isso. Acidentes e incidentes. Houve casos de acidentes e incidentes envolvendo animais marinhos e seus treinadores nos parques, incluindo ataques de orcas e treinadores e ferimentos em outros animais. Teve um caso que repercutiu bastante nos últimos anos da treinadora, né? Que ela acabou falecendo por causa de uma das orcas. Essas preocupações levantam um aumento da conscientização pública sobre o bem-estar desses animais em cativeiros e uma diminuição no apoio aos parques aquáticos que mantêm animais marinhos em cativeiros para entretenimento. Como resultado, o SeaWorld anunciou medidas para mudar seu foco de shows com animais para experiências educacionais e de conservação. No entanto, a questão de maus tratos e animais marinhos em cativeiro continua sendo um tema de debate e preocupação para muitos defensores do bem-estar animal. Bom, eu trouxe para vocês algumas imagens do SeaWorld. Uma específica, ela não é a do SeaWorld, mas eu estou trazendo para vocês, mostrando também, que é essa do tanque. Quem tá no tanque ali é a Lolita, é uma orca que há mais de 50 anos ela foi extraída do seu habitat natural e foi colocada nesse tanque. Há mais de 5 décadas ela foi gerada, né, para gerar entretenimento humano. Algumas notícias surgiram que no início do ano passado o parque estava negociando com defensores do bem-estar animal para poder estar devolvendo ela para o habitat natural dela. Porém, em agosto do mesmo ano, ela acabou falecendo. Ela foi um grande impulso para essa causa do maus tratos em questão de parques aquáticos. É o caso clássico para isso. Também queria estar recomendando para vocês um documentário, se eu não me engano, ele ainda tá na Netflix, mas é o caso da baleia que assassinou 3 pessoas no parque do SeaWorld. Lá eles contam também o que aconteceu, tudo certinho, o que gerou esses assassinatos e o porquê que a orca acabou fazendo isso. Então super recomendo vocês assistirem, que é o Tilikum.
tá? Vocês precisam lá Tilicon, que vocês vão conseguir encontrar. Aí lá eles também contam mais sobre essa questão dos maus tratos em parques aquáticos.